Natal. O que é o Natal? O que as Escrituras dizem a respeito do Natal? Se você quer de fato conhecer o Natal, você deve se permitir orientar pelo ensino revelado, registrado, inspirado, inerrante e suficiente da Santa Palavra de Deus. Temos aprendido que o Natal é uma manifestação. Jesus manifestou-se. Com que propósito? Para tirar os pecados, e nele não há pecado. Manifestou-se. Está se referindo ao fato histórico da encarnação. Para tirar os pecados, é uma referência à obra bendita, realizada com sucesso e pleno êxito por Jesus. E nele não há pecado, nos faz saber sobre a impecabilidade, a natureza santa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veremos agora que, segundo o apóstolo João, Jesus também se manifestou, diz o texto sagrado. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou. Pela segunda vez, João fala sobre o fato histórico da encarnação, dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou, se deu a conhecer, se revelou. Pelo que disse e pelo que fez, ele se manifestou, ele se posicionou contra o pecado humano, a favor do pecador caído, tirando seus pecados. Mas agora, João disse, para isto o quê? Mais uma vez, João nos ensina sobre o propósito da encarnação, o propósito da manifestação, ou seja, o propósito do Natal. E ele afirma, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isto o quê? Para destruir as obras do diabo. O diabo existe. Ele foi chamado por Jesus, segundo o Evangelho de João, de o Deus deste século. O diabo existe, o mal existe, as trevas existem e estão realizando obras contra o ser humano, contra a humanidade, contra a igreja, contra o próprio Deus. E o propósito do Natal é destruir as obras, no plural, as obras do diabo. Todas as obras do diabo. O Natal significa uma manifestação contra o diabo, para destruir suas obras malignas, mais hediondas. E Jesus nos ensina, e os evangelhos também, que obras são essas? Em primeiro lugar, Jesus disse algo sobre a natureza e o caráter do diabo, deste ser que se tornou inimigo de Deus e inimigo da humanidade. Vejamos o que Jesus disse. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Segundo Jesus, o diabo é homicida, é assassino. Ele atua contra a vida. O Deus vivo criou a vida. E Satanás, o diabo, quer destruir. Ele quer que sangue seja derramado. Ele quer arruinar. Por isso Jesus diz, o ladrão vem somente para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para que tenhamos vida, vida abundante. Ele é homicida. Ele também é mentiroso. Ele é enganador.
Não há verdade nele, nem no seu ser e nem em suas palavras. Portanto, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, os seus assassinatos e, o que mais, as suas mentiras, através das quais ele engana a todos. E uma das obras que Jesus Cristo veio destruir é exatamente esta. Satanás, o diabo, joga o ser humano, as pessoas, contra Deus, tentando denigrir sua imagem, tentando chamá-lo daquilo que ele é, mentiroso, atribuindo a Deus e projetando em Deus o seu próprio ser, como se Deus fosse um grande enganador. Vejamos nas palavras ditas pelo próprio diabo em Gênesis, que descreve uma de suas obras. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Observaram? Ele citou supostamente o que Deus disse, mas ele corrompeu, ele deturpou para poder induzir Eva e o seu esposo Adão ao erro, ao pecado. Ele mentiu, porque Deus não disse o que ele acabou de dizer. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Observaram as obras do diabo? Ele está chamando Deus de mentiroso. Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerdes, certamente morrereis. Adão contou e compartilhou com sua esposa que ainda não existia o recado de Deus. E Eva compreendeu bem. Mas Satanás, o diabo, a serpente, está dizendo: certamente, com certeza, não morrereis. Deus está mentindo. E sabe por que ele está mentindo? Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja as obras do diabo. Fazer de Deus um mentiroso, um inseguro, um déspota, um tirano, que não quer dar liberdade, autonomia, não quer permitir ao ser humano escolher o bem e o mal, fazer o certo e o errado. Ele quer isso só para ele mesmo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, da mentira, do engano, as blasfêmias, as heresias, as deturpações e distorções da palavra de Deus na boca dos pregadores, dos falsos apóstolos, das falsas profetisas, dos falsos mestres. Estão desviando as pessoas de Deus, levando-as para a perdição. Por quê? Porque estão dando ouvidos às mentiras e às corrupções da palavra de Deus, insinuadas e incitadas por Satanás. Essa é uma das obras. Vejamos uma outra obra do maligno. Ele tenta e ele tira a palavra de Deus que foi semeada no coração do homem. Vejamos. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Aqueles que ouvem o Evangelho, leem a palavra, escutam o recado de Deus e não entendem. A palavra foi semeada
E nessas pessoas, o maligno não perde tempo, ele é proativo. Disse o Senhor Jesus: vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. O evangelho é semeado no coração pela pregação e ele tira. Essa é uma das obras do maligno. Há uma outra obra do maligno que Jesus Cristo veio destruir. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo, nós estamos pregando o evangelho. E se há pessoas que ainda não o conheceram e não o compreendem, não é porque eles não conhecem o evangelho. Ele disse, se o nosso evangelho está encoberto, é para quem? É para aqueles em quem Satanás, chamado aqui de o Deus desse século, ele cegou a mente dos incrédulos. Uma mente cega é uma mente que não enxerga, ou seja, ela não entende. Quem tem olhos cegos, olhos que não veem, entendimento. Mente cega não entende. Ele faz essa obra, ele cega o entendimento para que as pessoas não compreendam o evangelho e não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Ele também tem outras obras, ele é o tentador para que as pessoas desobedeçam a Deus e vivam vidas infelizes. Ele também trabalha na possessão. E muitas vezes as possessões, elas vêm acompanhadas de perturbações mentais, de enfermidades. Nem toda perturbação mental e enfermidade é produto dele. Mas existem registros bíblicos de pessoas cujas enfermidades eram o resultado da presença maligna. E quando foram libertos daquela presença maligna, ficaram boas. Pessoas mentalmente perturbadas que, após serem libertas, voltaram à sua sanidade. Assim sendo, o que é o Natal? O Natal é, para isto, o Filho de Deus se manifestou, nasceu, se encarnou. Natal. O Natal é uma manifestação do Filho de Deus. Com que propósito? Destruir as obras do diabo. Aquele que se arrepende e crê, aquele que se entrega nas mãos de Deus, dessas mãos ninguém pode tirar. Sim, Jesus nos protege e o maligno não nos toca. De modo absoluto, ele destruirá as obras do maligno quando ele voltar com poder e grande glória. Mas agora ele destrói as obras do diabo na vida das pessoas que se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e o seguem como discípulos fiéis. E eu convido você a celebrar o Natal, convertendo-se para que Jesus destrua todas as obras do inimigo na sua vida. Eu suplico a Deus que te conceda esta graça, em nome de Jesus. Amém.